Meus irmãos, boa noite. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem então a palavra de pronto, no livro de Atos, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 14. Atos 2, versículo 14. Acompanhem com muita atenção, com muita fé, com muita alegria, a leitura da palavra que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos saibeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enche-me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu servo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Estejam absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, eu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra, obrigado pela verdade que vem dela, e agora pedimos que o Senhor nos ilumine com a Tua sabedoria, que Teu Santo Espírito nos dê o entendimento das verdades contidas nesse texto, e que o Senhor possa nos dar o poder para viver essas verdades. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Tem um livro chamado País dos Cegos. Esse livro conta a história de uma epidemia que aconteceu numa vila
que ficava entre duas montanhas, e todas as pessoas dessa vila ficaram cegas. Todas. Ela se espalhou por aquela vila, elas ficaram cegas. E essa doença, ela se estendeu para a próxima geração, porque os filhos daqueles que ficaram doentes e ficaram cegos, também nasceram cegos. Acontece que, para aqueles que nasceram cegos, o mundo era como eles entendiam dentro da sua cegueira. Então, para eles, aquele era o mundo real. E eles não tinham, por exemplo, a coragem de transpor as montanhas em torno do vale para conhecer o mundo fora, porque para eles era aquele mundo real. Meus queridos, de certa forma, quando nós não conhecemos a Cristo, nós somos da mesma maneira. Nós somos espiritualmente cegos. E Cristo precisa transpor a montanha, Cristo precisa vir até nós e nos tirar do vale dos cegos, nos dando vida, nos fazendo enxergar e nos fazendo transpor a montanha. Mas tem um problema. Algumas pessoas passam a enxergar, mas não querem transpor a montanha. Elas não querem passar do vale, porque elas têm medo. Elas não querem conduzir outros que estão cegos ainda para fora do vale, porque elas têm medo. O que nós vamos ver hoje é exatamente Deus restituindo a visão espiritual de pessoas que estão cegas. É Deus vindo para o vale, entre as montanhas, pegando na mão dessas pessoas e tirando-as daquele vale, dando-lhes a condição de enxergar quem são, o mundo em que habitam e o Deus que devem servir, e dando-lhes vida e fazendo-lhes enxergar e tirando do vale dos cegos. Eu não sei se isso aconteceu com vocês já, de irem para uma outra cidade, pegarem o táxi e o motorista do táxi ficar dando volta, para poder aumentar o valor da passagem que vocês vão pagar. Às vezes, quando a gente prega a mensagem do Evangelho, a gente faz mais ou menos isso. A gente dá a volta e não toca no ponto central. Eu quero hoje, a partir do que Pedro está pregando aqui, que a gente entenda que Pedro não vai dar voltas. Pedro vai tocar no ponto central para derrubar a cegueira daquelas pessoas. E ao final elas vão enxergar. E a minha expectativa, o meu desejo, é que ao final também dessa mensagem aqui, alguns aqui enxerguem. Alguns que ainda estão cegos por algumas realidades, que ainda não saíram do vale dos cegos, que estão com medo de transpor a montanha, estão com medo de pegar na mão de outros cegos e levá-los para fora do vale, que possam enxergar e possam se encher de coragem para viver o que o Evangelho nos chama a viver. Portanto, eu quero trabalhar com vocês hoje o seguinte tema. Você, como igreja, deve pregar a palavra apontando para Cristo. Você, como igreja, deve pregar a palavra apontando para Cristo. Vamos ver alguns pontos dentro do texto. O primeiro deles vai dizer assim: a sua mensagem tem que vir de onde? Das Escrituras. A sua mensagem tem que vir da Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Relê comigo aí os versículos 14 a 16, por favor. Diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens que não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Gente, o que está acontecendo aqui? Se vocês olharem os versículos anteriores, vocês vão ver que aconteceu um evento sobrenatural. Um evento, assim, singular na história da igreja. As pessoas falavam numa língua e as demais, que vinham de várias regiões, nós temos no mínimo 10 nações aqui representadas, eles estavam reunidos em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. O que era a festa de Pentecostes? Era uma festa que tinha uma dupla comemoração. Eles comemoravam a entrega dos 10 mandamentos para Moisés lá no Monte Sinai e comemoravam a colheita também. Né, a colheita daquilo que eles haviam plantado. Então vinham pessoas de todas as regiões do Império Romano até Jerusalém, pessoas que já estavam aculturadas, já estavam falando outras línguas, com outras culturas, mas que ainda se consideravam judeus. Eles vinham até Jerusalém para comemorar Pentecostes. Então era gente que às vezes havia nascido e falava grego, falava uma outra língua qualquer, mas não falava a língua que os apóstolos falavam. E aí os apóstolos começam a pregar na língua deles, e essas pessoas ouvem na sua língua materna.
É um evento sobrenatural. E as pessoas ficam assustadas, abismadas com aquilo. O texto ainda, no começo do capítulo 2, fala que desceram línguas como fogo, que houve um vento impetuoso, que houve um estrondo. São eventos muito similares aos eventos do Sinai, que é Deus se mostrando novamente, renovando o pacto com o povo dele e mostrando, esse é o meu Israel é agora a igreja. E aí as pessoas ficam admiradas. Se lá no Sinai elas ficaram assustadas, aqui elas ficam admiradas. E aí Pedro vai explicar. Pedro fala assim, gente, o pessoal não está embriagado, o pessoal, vocês estão enganados com o que está acontecendo aqui. E então ele vai explicar o que está acontecendo aqui. Agora, antes da gente entender o que está acontecendo aqui, eu quero trabalhar uma ideia aqui para vocês poderem entender melhor essa questão e entenderem por que o que aconteceu no Atos capítulo 2 não se repete mais hoje. A gente precisa entender que o livro de Atos é um livro que a gente vai chamar de um livro ponte. O que é um livro ponte? É um livro que vai fazer uma transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando você atravessa a ponte JK, você quer passar de um lado para o outro, você não quer ficar em cima da ponte, não é isso? Atos é essa ideia. Ele está fazendo uma transposição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e há coisas que aconteceram em Atos que vão continuar acontecendo, e há coisas que não vão mais acontecer na história da igreja, que foram singulares, que aconteceram naquele momento, mas que não vão mais acontecer. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente vai querer sempre esperar que o que aconteceu em Atos continue acontecendo na história da igreja. Mas foi naquele momento que aconteceu, e para aquela realidade tinha um propósito específico, que eu vou colocar para vocês logo mais na mensagem de hoje. E onde está acontecendo isso? Está acontecendo em Jerusalém. Jerusalém não é a mesma cidade que matou Jesus há uns dias atrás? Ou seja, é uma cidade perigosa, não é? É uma cidade perigosa para os discípulos de Jesus, porque é a cidade que matou o mestre deles. E matou exatamente pela mensagem que ele pregava. Provavelmente não, com certeza, porque Pedro fala isso, algumas pessoas que estavam aqui também estavam na morte de Jesus Cristo. Algumas pessoas que estão presenciando esse evento também presenciaram o evento da crucificação. Lembram de Pedro há poucos dias atrás? Como é que Pedro estava há poucos dias atrás desse evento aqui? Ele estava acovardado. Pedro é confrontado por 3 pessoas e se acovarda. E agora Pedro se levanta diante de uma multidão de 3.000 pessoas, cheio de coragem, cheio de determinação, cheio de força de vontade. O que aconteceu com Pedro? Como é que ele mudou tão rápido? O que aconteceu com Pedro foi que Jesus ficou 40 dias, após ressuscitado, explicando as Escrituras do Antigo Testamento, testificando e ensinando. E essa relação com Jesus e com a palavra de Deus mudou o coração de Pedro. E aquele homem acovardado, aquele homem que não enfrentou 3 pessoas, agora enfrenta 3.000. E está disposto a morrer por essa verdade. Por isso que não tem medo no coração de Pedro. Ele está agora agindo de maneira corajosa diante daquela multidão. E é o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro, só que é um Pedro mudado pelo Espírito Santo. E o que Pedro utiliza para explicar o que está acontecendo? A Bíblia. Ele fala assim, gente, o que está acontecendo aqui é o que Joel escreveu lá no livro de Joel. Se vocês depois tiverem a curiosidade, vocês podem ler o livro de Joel e ver o que está escrito aqui. O Pedro, então, ele relata, ele cita o livro de Joel e ele explica o livro de Joel. Né, um trecho do livro de Joel. O que é isso? Isso é pregação, pessoal. Ele abre as Escrituras do Antigo Testamento, ele fala, o que está acontecendo é isso, e ele aplica Joel para aquela situação que está acontecendo ali. Pedro não defende a ressurreição de Cristo baseado numa eloquência, numa argumentação lógica ou racional. Ele defende a ressurreição de Cristo baseado na Bíblia, nas Escrituras. Pedro sabe que a única forma que ele tem de explicar aquele evento é pelas Escrituras. E ele usa as Escrituras para isso. Ele usa a profecia de Joel, ele usa o Salmo 116 e ele usa o Salmo 110. São os textos que Pedro está usando aqui para falar do pacto feito com Abraão e que agora é o pacto com a igreja. Ele deixa claro,
o que está acontecendo é o cumprimento da profecia dita lá em Joel, que Israel achava que seria específica para Israel, mas está acontecendo agora para o novo Israel, que é a igreja de Jesus Cristo. Então, algo que deve ficar claro para a gente aqui, nesse primeiro ponto, na conclusão desse primeiro ponto, é que o que o mundo precisa? O mundo precisa da Bíblia. O mundo precisa das Escrituras ensinadas, aconselhadas e pregadas. É disso que o mundo precisa. Gente, não tem sentido vocês saírem de casa para vir aqui para a igreja e ouvir a gente falar de filosofia, de economia, de sociologia, de psicologia. Não tem sentido. O que faz sentido a gente estar reunido aqui é a gente sentar, abrir as Escrituras, ler as Escrituras, falar das Escrituras, aplicar e explicar as Escrituras. Isso é que faz sentido para nós. Então, nós somos o quê? O povo do livro. Nós somos o povo que anda com o livro na mão. Nós somos o povo que lê o livro. Nós somos o povo que prega o livro, que ensina o livro, que aconselha o livro. Que livro é esse? A Bíblia. Então, aqui não é um lugar para a gente ouvir... Eu não sou contra, tá? Em si, per si eu não sou contra, mas aqui não é um lugar para a gente ouvir uma palavra motivacional. Aqui não é um lugar para a gente debater as últimas ideias que estão correndo por aí. Aqui não é um lugar para a gente promover um debate construtivista, e que cada um tem um pouquinho da verdade, a gente junta a verdade de cada um e monta a verdade geral para todos. Eu não sei se o pastor Diogo tem, mas eu não tenho vocação para fazer stand-up também. Então, não sei contar piada, não sou bom de rir de piada, eu não gosto de filme de comédia, então, também aqui não é um lugar para stand-up. Aqui não é um lugar para entretenimento ou para você ouvir 10 passos para melhorar a vida. Aqui é o lugar onde a gente vai abrir a Bíblia, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai explicar a Bíblia, porque é exatamente isso que Pedro está fazendo aqui agora. O que Pedro está fazendo é exatamente isso. E sabe por que ele está fazendo isso? Porque é o que aquelas pessoas precisam ouvir. Nós não temos mais nada a oferecer que não seja a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia é tudo que pode ser oferecido. E isso é o que o povo deste mundo sedento, e eles não sabem disso, mas é o que eles precisam. Olha o versículo 22 aí comigo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Tem muita gente que, baseada nesse texto, acha que a forma correta de convencermos as pessoas a respeito da mensagem do Evangelho é por meio de sinais, prodígios e milagres sobrenaturais. Presta atenção, Pedro não está fazendo nenhum prodígio. Ele não está fazendo, ele está citando os prodígios de Jesus, mas ele não está fazendo nenhum. Ele está falando dos sinais que cercavam Jesus Cristo. Por quê? Porque esses sinais serviam para autenticar o ministério de Cristo. Pedro está lembrando o que aconteceu. E ele fala o seguinte, ele fala de sinais e maravilhas, e se vocês repararem bem, na história da revelação, sinais e maravilhas antecedem a revelação. Olha só, vamos pegar o Êxodo. O que acontece? O povo Deus liberta o povo do cativeiro do Egito. O que acontece? Sinais e maravilhas. 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, o maná que cai do céu, uma série de coisas maravilhosas aconteceram. E o que vem na sequência? A entrega dos mandamentos num Sinai para Moisés. Sinais e maravilhas abrindo o caminho para a revelação de Deus. Passa-se o tempo, aí vem o quê? Os profetas, Elias, Eliseu, sinais e maravilhas novamente. E o que vem na sequência? As escrituras dos profetas, os livros escritos pelos profetas e os livros de sabedoria. Passam-se 400 anos de silêncio, né, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. O que acontece? Sinais e maravilhas. Jesus sendo usado poderosamente, com milagres, ressuscitando pessoas, expulsando demônios. Depois os discípulos continuam na sequência fazendo o mesmo, com grandes maravilhas. E o que vem na sequência? As escrituras do Novo Testamento. Então, sinais e maravilhas, elas são o abre-alas da revelação de Deus. Elas falam assim, está vindo a revelação. Deus vai se revelar por meio da sua palavra.
Ele vai usar homens inspirados para escreverem a sua palavra com autoridade absoluta sobre as nossas vidas. Então, vocês estão entendendo que isso eram coisas próprias da revelação? Por isso, nós insistimos que hoje, esses sinais e maravilhas não vão acontecer, como aconteceram aqui em Atos capítulo 2, porque o cânon, que é a Bíblia, está fechado. Nós já temos revelação suficiente para as nossas vidas, para saber o plano de salvação, para saber o que devemos fazer, para saber como devemos viver. Por isso, os sinais não são mais necessários, porque eles apontavam para a revelação que viria, e ela já está completa. Ah, pastor, mas isso significa que Deus não faz mais milagres? Não, não estou dizendo isso. Não significa isso. Deus pode continuar operando milagres, a gente pode continuar orando pelo milagre, isso pode continuar acontecendo, a gente tem visto acontecer na vida da igreja. O que eu estou dizendo é que isso não é mais uma coisa ordinária, do dia a dia da vida da igreja. Não é um dom que inerente aos líderes da igreja, como era o caso dos apóstolos. O que eu estou dizendo é que a gente não pode falar assim, gente, venham para cá quarta-feira que nós vamos promover o culto dos milagres. Eu não posso dizer o dia e a hora e o local que Deus vai fazer o milagre. Eu posso orar por ele, mas eu não posso mais determinar. Eu não posso dizer assim, gente, venham para cá segunda-feira porque vai ter o culto da prosperidade. Quem sair daqui vai sair próspero. Eu não posso fazer isso porque eu não... Entendeu? Isso não é mais inerente à liderança da igreja. Não é um dom inerente aos líderes da igreja. Isso aconteceu no século I por causa da revelação. Isso sempre acompanha a revelação. E a revelação está fechada. Então, concluindo, o que a igreja precisa é de Bíblia, não de sinais e maravilhas. Precisam da palavra pregada, aconselhada e ensinada. E Pedro deixa claro isso aqui. Eu pergunto para vocês, vocês conhecem a Bíblia? Vocês estudam a Bíblia? Vocês evangelizam pessoas usando as Escrituras? Hoje em dia, tanta gente compartilha conosco os seus problemas, não é? Vocês, ao falarem para como elas devem lidar com os seus problemas, vocês usam a Bíblia? Portanto, esse é um primeiro ponto. A gente precisa conhecer a Bíblia. A gente precisa entender as Escrituras para poder ajudar o mundo à nossa volta e tirar pessoas do vale dos cegos. Segundo ponto, você deve conhecer as Escrituras porque elas revelam a Cristo. Então, você tem que conhecer. E qual o motivo? Por que eu tenho que conhecer? Porque elas revelam a Cristo. Então, a mensagem da igreja é a mensagem da Bíblia. E a mensagem da Bíblia é centrada em Cristo. Olha comigo aí os versículos 22, eu já li o 22, vamos ler o 23 e o 24. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mão de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aqui nós temos um grupo heterogêneo de pessoas, composto de homens, composto de mulheres e provavelmente crianças também, de pessoas de línguas diferentes, de regiões diferentes do Império Romano. Mas todos eles precisam da mesma mensagem, que é a mensagem de Cristo. E aí Pedro, ele conta a história de Cristo em 4 estágios. O primeiro estágio está no versículo 22, que ele fala do quê? Que a gente já leu. Ele fala da vida e ministério de Jesus. Ele fala que Jesus foi o varão aprovado por Deus, com obras sobrenaturais. Aí ele fala de milagres, que são poderes. Fala de prodígios, que são coisas que provocam perplexidade. E de sinais, que são coisas que têm o propósito de ilustrar uma realidade espiritual. Então, Deus realizou tudo isso de forma pública. No versículo 23, ele fala da morte de Cristo, que ele foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Foi morto pela mão de Nicos, que o mataram, mas já estava dentro do plano de Deus isso. Vocês estão vendo que Pedro não está preocupado em falar de teologia pesada aqui? Ele fala de predestinação, pessoal. Ele está pregando para um pessoal que não conhece Bíblia, que não conhece as Escrituras, assim, pelo menos a revelada no Novo Testamento. Ele está pregando e ele está falando de predestinação para aquele pessoal. Ele não tem preocupação em, não vou falar porque é muito pesado para eles, eles não vão entender, vão ficar confusos. Ele não tem essa preocupação. Ele fala. No versículo 24 a 32, ele fala da morte
de Cristo e da ressurreição, na verdade, da morte e ressurreição de Cristo. Ele fala, olha, a morte não reteu Cristo. O Pai o ressuscitou, o Pai o libertou dos grilhões, o Pai o libertou da morte. E a palavra grilhões aqui, ela pode ser traduzida por dores de parto. Ou seja, a ressurreição é um novo nascimento. E aí ele cita o Salmo 16, o versículo de 8 a 11. Deixando claro que quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava falando dele mesmo, mas ele estava falando daquele que viria, ou seja, do próprio Jesus Cristo. Do versículo 33 a 36, ele fala da exaltação de Cristo. Ele fala que Cristo foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido o Espírito prometido pelo Pai, que foi derramado, né, esse Espírito sobre a igreja, e Jesus hoje está numa posição suprema de honra e poder. Veja bem, não é que ele não tinha honra e poder, né? Ele tinha honra e poder, mas agora ele está numa posição atestada pelo Pai para toda a igreja. Conclusão, o que Pedro está mostrando para a gente é que todo Israel agora deve ter a certeza de quem é esse Jesus. Que esse Jesus rejeitado e crucificado e ressuscitado é aquele prometido no Antigo Testamento. É o Messias prometido, é o Salvador prometido. E aí, gente, diante dessa realidade, o que isso serve para a gente? Você precisa saber quem é Jesus. Você tem que saber quem é Jesus. Você tem que saber para a sua vida e para a vida daqueles que você vai evangelizar. Você tem que entender o significado da cruz, entender a importância da ressurreição, entender como Cristo está hoje. Então, se eu pedir para vocês contarem o plano de salvação em 5 minutos, vocês dão conta? Vocês têm que dar conta, pessoal. Isso é o básico. Contar o plano de salvação em 5 minutos para uma pessoa. Portanto, a mensagem de Pedro ela é cristocêntrica. Ele fala de outras coisas, sim, mas tudo que ele fala orbita em torno de Cristo. A mensagem não gira em torno do Espírito Santo, apesar do contexto ser Pentecostes. A mensagem não gira em torno da pessoa do Pai, apesar dos milagres e do dom que ele deu para a igreja. E a mensagem não gira em torno do dom de línguas, que foi algo que acabou de acontecer. Pedro fala de Jesus Cristo. Pedro deixa claro que a vinda de Cristo é apenas mais um passo na grande obra do plano de salvação. E que a vinda do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes apontava para o próprio Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu foi para que a mensagem de Cristo fosse bem compreendida pelos ouvintes. Quando a gente fala isso, a gente não está rebaixando a pessoa do Pai nem a pessoa do Espírito Santo. A gente não está dizendo que eles não devem ser adorados. São 3 pessoas, com o mesmo poder, com a mesma divindade e um único Deus. Mas a obra do Espírito Santo é apontar para Jesus e trazer pecadores aos pés de Cristo. É isso que nós fazemos quando adoramos a Deus. Nós expomos a mensagem de Jesus Cristo. Porque Cristo é o centro. É o centro do culto, é o centro da pregação. Mas um detalhe, a gente não tem um sermão de Pedro completo, tá? Olha, ele fala isso no versículo 40, ele fala o seguinte: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. O que Lucas está dizendo Pedro falou muito mais coisa, mas eu estou trazendo um esboço do que ele falou para vocês, porque talvez nem seria um livro inteiro. Então, ele traz um resumo do que Pedro está falando. Só que, sabe o que é interessante? Pedro não fala dele. Ele não conta o seu próprio testemunho. Olha que o testemunho de Pedro é um testemunho interessante, mas ele não conta o testemunho dele. Porque pregação na igreja, meus queridos, não é acerca do pastor. Não é acerca do que o pastor fez ou deixou de fazer. Não é acerca do triunfo do pregador. Nem mesmo dos pecados do pecador, do pregador. Pregação na igreja é sobre Cristo. Sabe por quê? A minha história de vida não salva vocês. A história que salva vocês é a história de Cristo. Então não adianta eu ficar contando a minha história de vida. Eu posso até falar para ilustrar uma coisa ou outra, mas que salva vocês é a história de Cristo. O testemunho de vida de pessoas que foram mudadas, transformadas, é legal. Não sou contra se ouvir, mas não salva ninguém. O que salva as pessoas é o testemunho da história de Cristo. Por isso que Pedro faz isso. Ele conta a história de Cristo.
Ele deixa claro que o que a Bíblia traz é sobre Cristo. Olha, a gente já leu aqui o versículo 23, ele fala: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes e o crucificastes por mão de iníquos. Olha só, Pedro não tem, eu já falei que Pedro não tem problema em falar de doutrina pesada na pregação, e segundo, Pedro não tem problema em confrontar. Ele fala assim: vocês mataram esse Jesus que eu estou pregando. Vocês que estão agora aqui, estavam lá na crucificação gritando: crucifica-o. Ele está confrontando diretamente, sem rodeios, aquelas pessoas. Dizendo: ele foi crucificado pelas mãos de vocês. Sabe por quê? Porque a ficha das pessoas não cai se a gente não for direto. Se a gente ficar de rodeio, usando metáfora, usando analogia, a ficha das pessoas não cai. E Pedro sabe disso, por isso ele é direto. Ele fala claramente: vocês mataram Jesus. E qual é a proposta que Pedro dá para eles? Se arrependam. Se arrependam do pecado de vocês, em especial o pecado de ter matado o Filho de Deus. Essa ficha precisa cair na sua vida, meu querido. Você precisa entender que você é o vilão. Você precisa entender que lá em Adão, o nosso representante, nós também negamos a palavra de Deus. Que nós também somos responsáveis pela crucificação de Cristo, porque foi por causa dos nossos pecados que ele morreu. Nós precisamos entender que nós somos culpados diante de Deus. Enquanto nós não entendermos isso, a gente não vai entender o Evangelho. A gente não vai entender o plano de Deus. A gente não vai entender a grandeza do sacrifício de Cristo. Enquanto não nos percebemos como pecadores, a gente não vai entender isso. Aí você fala assim: mas pastor, como assim? É injusto esse pessoal que crucificou Cristo ser perdoado. Se você for pensar em senso de justiça, ninguém aqui vai ser salvo, porque não é justo nenhum de nós ser salvo. De fato, não é justo, mas a maneira como Deus está agindo aqui não é usando justiça, é usando graça. E aqueles mesmos que estavam pregando e defendendo a morte de Cristo são perdoados porque recebem graça de Deus e são salvos. Portanto, esse é o nosso segundo ponto. Você precisa falar do Evangelho, você precisa falar do Evangelho porque ele aponta para Cristo. E terceiro e último ponto, vamos ver a seguinte realidade. Você deve conhecer as Escrituras porque elas produzem salvação. Você deve conhecer as Escrituras porque elas produzem salvação. Versículo 37 e 39. Ouvindo ele essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, eu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Diante da pregação de Pedro, como as pessoas reagiram? O texto fala que compungiu-lhes o coração. Ou seja, eles tiveram convicção de pecados, a consciência deles pesou, e eles perguntaram com certa ansiedade: o que a gente faz agora? Diante do entendimento de que somos pecadores, somos responsáveis pela morte do Messias, o que a gente faz agora? E a resposta de Pedro é: se arrependam e sejam batizados. E o que é arrependimento? Gente, arrependimento é mudar completamente a forma de pensar a vida. É mudar completamente a forma de encarar Jesus. É mudar completamente a forma de encarar o próprio pecado. É mudar completamente a forma de se relacionar com o próximo. E aí Pedro fala assim: e se vocês se arrependerem e forem batizados, vocês vão receber 2 presentes: perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Presta atenção numa coisa. Já estamos nos últimos dias. Não há mais nenhum grande evento que vai acontecer antes da volta de Cristo, com sinais, prodígios e maravilhas. Por isso, não há tempo a perder. A mensagem de hoje ela é urgente.
Porque o arrependimento tem que ser imediato. Tem que ser agora. Mas o detalhe, Pedro está oferecendo, como eu comentei aqui, salvação para aquele pessoal que matou Jesus. Os que mataram Jesus serão salvos também. Por quê? Porque isso é graça. É a graça de Deus sendo operada. E Pedro cita o Salmo 110 e diz que esse salmo mostra Deus falando com alguém que é maior do que Davi, que é o Senhor de Davi, que é superior a Davi, e que se assentará à destra de Deus e verá os inimigos sendo derrotados. E Pedro fala, esse homem é Jesus Cristo. Então veja o seguinte, você é culpado. E não tem ninguém aqui melhor do que essas pessoas que estavam naquele momento ali. Todos nós somos culpados. Não somos melhores do que aquelas pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem e que estavam gritando, crucificam. No século I, era imposto para todos os cidadãos do Império Romano que eles adorassem a César e falassem que César era o Senhor. Mas os discípulos de Cristo se recusaram a fazer isso. E aí eles foram jogados às feras, foram crucificados, foram presos, foram torturados, foram decapitados, foram queimados vivos. Eles literalmente foram perseguidos por causa da justiça. E a palavra fala que por isso eles eram bem-aventurados. Então, a mensagem do Evangelho, ela não é só assim, poxa, Cristo te resgata do inferno, Cristo te resgata da perdição eterna. Não, a mensagem do Evangelho é isso, mas ela é também assim, Cristo te resgata para viver de forma diferente, para viver com coragem de viver a sua fé, de declarar a sua fé, de chamar outros a viver a sua fé. Cristo te chama, morre por você para te dar coragem para sair do vale dos cegos, para transpor a montanha e para pegar na mão de outros e levar para fora do vale também. Então não é só assim, ele te salva do inferno, não, ele te salva também para viver uma vida diferente, e que envolve acabar com a sua cegueira espiritual e ajudar outros a acabarem com as suas cegueiras espirituais. Então é muito comum as pessoas encararem Jesus como um grande amigão. Aquele amigão que, não importa se eu cometi pecado sexual, não importa se eu usei drogas, se eu me embriaguei, se eu fiz alguma coisa que não agrada a Deus. O importa é que Jesus me ama e que no final Ele vai me salvar. Mas a mensagem do Evangelho é incompleta quando você pensa só nesses termos. Jesus morreu, sim, para te salvar do inferno, mas também para te salvar para uma vida santa. E isso não é uma mera sugestão, isso é um mandamento. Portanto, se você que está aqui hoje à noite se identifica com Cristo, é urgente que você, se ainda não mudou, mude de vida. Porque talvez, essa seja a última mensagem que você vai ouvir. Talvez esse seja o último culto que você vai presenciar. Talvez este vai ser o último momento que você vai cantar em comunhão com seus irmãos o louvor a Deus. Por que vocês acham que a Bíblia coloca tantas restrições e requerimentos para que a gente possa viver o Evangelho? Para que a gente possa, de fato, viver aquilo que Ele nos chama a viver. O profeta Joel, que Pedro cita aqui, nesse mesmo texto que Pedro cita, ele fala o seguinte: está por chegar o terrível e temível dia do Senhor. E eu quero dizer para vocês o mesmo que Pedro falou para aquele pessoal daquela época. Está para chegar o terrível e temível dia do Senhor. E eu chamo vocês hoje para o arrependimento. Portanto, o Evangelho não é uma mensagem de melhoria de vida, simplesmente. Quando você reduz o Evangelho a isso, você não está pregando o verdadeiro Evangelho. Portanto, o Evangelho não é uma mensagem que te traz para um ambiente que você vai ter simplesmente boas amizades. Quando você reduz o Evangelho a isso, você não está oferecendo o verdadeiro Evangelho. Portanto, o Evangelho não é simplesmente um slogan, pare de sofrer. Venha para cá que você vai deixar de ter problemas. Quando você faz isso, você reduz a mensagem do Evangelho e não prega o verdadeiro Evangelho. E por que isso não acontece? Porque nessas 3 questões que eu citei, Jesus é o trampolim, Ele não é o alvo. Ele é um trampolim para uma coisa que você deseja que é mais importante do que Jesus. Seja saúde, seja amizade, seja prosperidade, seja sossego, seja o que for. Mas Jesus vira apenas um trampolim para aquilo que realmente importa na sua vida. Não faça dele o trampolim. Ele é o alvo final das nossas vidas. Portanto,
o que fazer com a nossa culpa? O que fazer com o entendimento de que somos pecadores? Será que o seu coração está sendo compungido agora? O que fazer então? É o que Pedro diz aqui para a gente. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E o texto fala que quase 3.000 pessoas se arrependeram naquela mensagem. E elas foram salvas. Essa é a grande mensagem que nós temos hoje, vinda da palavra. Arrependei-vos. Arrependei-vos.